Aula 60. Trabalhando com estrutura de tópicos. Na aula anterior nós tínhamos visto subtotais e você lembra que ele criou aqui umas linhas verticais aqui, certo? Aqui lá seriam então os tópicos, certo? Mas também dá para criar alguns tópicos manuais. Por exemplo, é uma estrutura de tópicos manuais, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse ocultar essas três colunas aqui, sei lá, para imprimir a tabela sem essas três colunas, ou é uma tabela muito grande, muito larga, com muitas colunas, né? E de modo a facilitar a visualização, vocês acham melhor, talvez, optar por ocultar algumas colunas que não são tão importantes, né? Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem fazer isso de que forma? Eu seleciono aqui, digamos, cargo, departamento e divisão. Botão direito aqui e vamos mandar ocultar aqui, ok? Ocultei, tá ali, ó, certo? Eu sei que tem colunas invisíveis aqui, ocultas aqui no meio. Por quê? Porque da letra B pulou para a letra F. Se eu quiser reexibir, existem duas formas de fazer isso. Ou você vem aqui assim, ó, pertinho aqui da divisória entre o B e o F, certo? Quando mudar para duas linhas verticais como assim, não é assim, isso aqui se eu clicar arrastar, ele vai aumentar ou diminuir a largura da coluna B, ok? É esse outro formato aqui. Se você vier aqui dar dois cliques, já vai exibir a coluna que tiver imediatamente anterior à coluna F, né? Certo? E mesma coisa aqui agora. Se der dois cliques, já vai reexibir a coluna que está imediatamente anterior à coluna E. Dois cliques aqui. Outra forma seria fazer o seguinte. Opa, faltou mais uma aqui, né? Vem aqui assim, dou dois cliques, exibiu também. Outra forma aqui, vocês podem fazer o seguinte. Mandamos ocultar novamente, certo? Manda imprimir, faça o que tiver que fazer, certo? Depois, basta selecionar a coluna anterior e a posterior, aquelas que estão ocultas, botão direito aqui no meio e mando então reexibir as colunas, certo? Porém, se isso aqui se tornar um trabalho rotineiro, a hora vocês querem ocultar, a hora vocês querem exibir, então podemos fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar essas três colunas aqui. Aqui no menu dados, aqui temos a opção agrupar. Agrupar. Se eu clicar aqui, como eu selecionei as colunas inteiras, ao clicar aqui, ele vai imaginar que eu queira agrupar as três colunas, viram? Aqui em cima aparecer aqui então um tópico aqui em cima, certo? Mesma coisa para linhas aqui, ó. Eu posso querer ocultar, sei lá, as 10 primeiras linhas, sei lá, algumas linhas aqui, né? Mando agrupar, clico aqui em agrupar, automaticamente ele vai saber que é para agrupar todas as linhas que eu selecionei. Olha aqui, se eu clicar aqui, então ele vai ocultar as linhas envolvidas, ó, do 1 pulou para o 11, e se eu clicar aqui no 1, ele vai ocultar as três colunas que eu agrupei, certo? O 2 vai expandir, o 2 também aqui expande, certo? Porém, tem outra opção aqui que é o desagrupar ou limpar a estrutura de tópicos. Se eu clicar de novo aqui nessas linhas aqui, ó, que eu acabei de selecionar aqui antes, que eu agrupei, né? E mando aqui desagrupar, ele vai desagrupar as linhas. Mesma coisa para as colunas. Se eu selecionar aqui então essas três colunas, posso clicar aqui direto em desagrupar. Desagrupou. Tá ali, ó, certo? Agora, se eu selecionei três células, digamos aqui, certo? Ou um conjunto aqui de células, certo? Como agora eu não selecionei diretamente toda a coluna ou todas as linhas, ao clicar aqui em agrupar, ele abre uma caixa de diálogo perguntando o que eu quero agrupar, as linhas ou as colunas envolvidas aqui. Se eu deixar linhas, ele vai agrupar do 4 até o 10, da linha 4 até a linha 10. Se eu escolher colunas, ele vai agrupar as colunas do C ao E. Então a coluna mesmo que eu quero, ok, e agrupou ali, certo? Então aqui, menos, então ele oculta as colunas e o mais, então ele expande as colunas, vira facilidade, né? Bom, também, vamos vir aqui assim, vamos desagrupar. Se eu clicar aqui em desagrupar, ele vai desagrupar só a letra C, deixando então, ou melhor, vamos desagrupar aqui a coluna, ok? Tirando a letra C, deixando a coluna D e E, né? Certo? Então eu teria que selecionar as três, no caso aqui só tem duas, então seleciono aqui as duas, ou aqui direto, né? Certo? Daí clicando em desagrupar, ele desagrupa direto, tá? Outro detalhe interessante aqui, ó. Tem uma outra opção aqui que é o autotópicos. Ele vai analisar em toda a tabela onde tiver fórmulas representando totais, certo? Nessa tabela aqui não existe nenhuma fórmula que tenha um total, por exemplo, certo? Nessa tabela aqui, mas nessa aqui existe,
que é aqui a soma das quantidades e aqui a soma aqui de todos os salários, não é mesmo? Então eu posso estar em qualquer lugar nessa planilha aqui, ó. Se eu clicar na opção autotópicos, ele vai examinar em toda a planilha onde tiver totais, totalizadores, e vai criar tópicos automaticamente. Viram? Aqui, ó. Menos aqui. Se eu clicar aqui, então ele reduz, mostrando então a quantidade geral e a soma salário geral. O mais, então, ele expande novamente, certo? É um recurso que também não existia nas versões anteriores do Excel, esse recurso de autotópicos, tá? Então vamos, então, tem também outra opção que é limpar a estrutura de tópicos, que onde tiver qualquer tópico ele vai eliminar, certo? Inclusive os tópicos de subtotais, mantendo as linhas do totais aqui, né? Então tem que tomar cuidado para não usar a opção de limpar a estrutura de tópicos quando você tem o recurso subtotal ativo, certo? Muito bem. Vamos então fazer um outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui em validação, não, vamos procurar aqui soja. Aqui, perfeito. Posso clicar em qualquer lugar, escolhendo a opção autotópicos. Viram que ele aparecer aqui os tópicos aqui, por quê? Porque aqui são totais, né? São totalizadores. Posso clicar aqui no menos para ele ocultar, mostrando só a tabela de baixo, né? Aqui assim ele viu que tinha aqui uma coluna aqui de totais, certo? Então eu posso esconder aquelas colunas ali, mostrando somente o total, né? O total de cada mês, ok? Certo? Interessante, né? Vamos limpar aqui a estrutura. Opa, aqui embaixo. Limpar a estrutura de tópicos. Agora aqui, digamos que essa tabelinha aqui eu quisesse ocultar essas quatro linhas às vezes, né? Eu posso vir aqui assim. E podemos então criar, só clicar aqui em agrupar, ele agrupou. Então, a hora que eu quiser imprimir essa tabela, não tendo essa tabelinha menor aqui, eu venho aqui, eu escondo, pronto, faço o que eu tenho que fazer. A hora que eu quiser exibir, basta vir aqui e clicar. Muito mais cômodo, né, do que você ficar selecionando, ocultando, selecionando e reexibindo, ok? Vamos vir aqui, marcar de novo a opção de autotópicos. Tá, ok, ele vai tirar fora aquele um lá, certo? Os tópicos anteriores exibiu esses aí, perfeito. Só que claro, deixa eu limpar de novo aqui. Os tópicos mais utilizados são aqueles tópicos de subtotais, né? Vamos por aqui o último exemplo aqui de tópicos utilizando os subtotais, tá? Eu quero aqui agrupar, eu quero saber a média do preço por análises diferentes. Temos razoável, péssima, boa e ótima, ok? Em primeiro lugar eu venho aqui assim e classifico, certo? Primeiro os boa, depois os ótimos, depois péssimo, depois razoável. Agora eu simplesmente venho aqui em subtotal e digo ele o seguinte, ó, que a cada alteração na coluna análise, certo? Usar a função média, e é para ele fazer a média do preço da saca. Dou um OK, vejam, dou 2 cliques aqui. Então ele mostrou aqui, ó, boa, boa, a média de boa do preço da saca, quando a análise é boa, é 27,46. Quando a análise é ótima, a média é 30,13. Péssima é 26,10. Quando é razoável, é 25,75. E a média geral é 27,59. Isso aí. Então, esses que são os tópicos mais utilizados, né? Os tópicos automáticos. Perfeito.